Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, às segundas-feiras, às 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também vem aqui para o YouTube, assim que a gente termina já é publicado, então você pode nos seguir tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. O endereço é o mesmo, Ângela Esteve 17. Toda semana a gente traz aqui um tema para que a gente possa refletir a vida à luz do Evangelho do nosso Mestre Jesus. São assuntos que nós trazemos muitas vezes escolhidos por nós ou sugerido também por vocês. Então, é sempre uma reflexão em cima do Evangelho que a gente faz aqui semanalmente. A gente sabe que tem gente que acaba não fazendo o Evangelho em casa por falta de tempo ou por falta de companhia, e nós nos propusemos a fazer esse trabalho aqui desde a pandemia e continuamos então. Aí ficou esse encontro semanal e é bom porque daí nós podemos também trocar informações, vocês podem fazer comentários aqui também a respeito do tema que está sendo tratado e a gente vai aqui aprendendo, né, uns com os outros. Então, muito bem-vindos, muito boa noite. E nós vamos então iniciar agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo ao nosso Mestre que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. Eu trouxe um tema hoje aqui que nós já até falamos dele de outras vezes, mas o que eu tenho percebido com algumas pessoas que eu tenho conversado, que quando escuta essa passagem do Evangelho, ainda tem muita dúvida a respeito do sentido da passagem. Inclusive, para quem assistiu ou está assistindo o filme Os Escolhidos, né, o The Chosen, tem uma cena da série em que Jesus e seus discípulos eles estão andando numa estrada e chegam os soldados romanos até eles e pedem para que os discípulos, Jesus e os seus discípulos, carreguem a carga que eles estão carregando. Inclusive, tiram os seus capacetes e colocam na cabeça deles e fazem com que eles percorram aquele quilômetro, né, carregando toda essa carga. E Jesus ele não resiste a essa situação, então ele ordena também aos apóstolos para que eles peguem a carga e carreguem com ele. Só que depois de 1 ou 2 quilômetros, de 1 quilômetro, se eu não me engano, muda a jurisdição do lugar da onde eles estão. Então, quando muda a jurisdição, os soldados, né, o Roma, não pode exigir isso dos judeus. Então, ele seria fora da lei. Então, o que é que eles fazem? Eles querem pegar as cargas de volta, e Jesus fala, não, nós vamos levar. Não, mas aqui não pode, porque aqui não seria dentro da lei. E aí Jesus então diga assim, mas não é fora da lei se nós fizermos isso de vontade própria. Então Jesus vai mais 1 quilômetro, aí ele só fala, então me dê só o capacete, tira o capacete da cabeça deles, e eles seguem mais 1 quilômetro. E Pedro fica olhando para Jesus com aquela cara, poxa, nós vamos andar mais 1 quilômetro, carregando carga, depois vamos ter que voltar 2 quilômetros para pegar a nossa carga que ficou. E Jesus só olha para ele, e aí eles continuam até o destino e deixam a carga e retornam para pegar a sua própria carga.
E aí é o momento em que Jesus, então, passa justamente essa lição aqui. Ele diz o seguinte: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, vai com ele ainda mais 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 42. Então, muita gente não entende o porquê que é que Jesus tem essa atitude com os romanos e muito menos o que significa todas essas palavras que ele disse aqui que eu acabei de ler. Então, nós vamos analisar parte por parte. Primeiro, ele fala que antes era olho por olho e dente por dente. Isso era a lei mosaica. A lei mosaica, numa época muito mais distante da Terra, exigia que fosse dessa forma, porque senão não tinha como conter, né, as atrocidades, as coisas erradas que as pessoas faziam, principalmente naquele caminho todo do deserto. Ele diz, eu porém vos digo, quer dizer, eu, autoridade agora em curso, eu que vim à terra, eu vos digo que não resistais ao mal. O que é não resistir ao mal? É não entrar na mesma frequência do outro e fazer exatamente o que o outro está fazendo, mas justamente fazer o contrário. Não resistir. E ele diz, se alguém te ferir tua face direita, oferece-lhe também a outra. Veja, aqui a gente tem que analisar, Jesus não está falando para você dar sua cara a tapa. Não é isso que ele está dizendo. Muita gente leva esse texto do Evangelho muito ao pé da letra. Não é isso que Jesus, o fundo do que ele está querendo passar, não é esse. Claro, pelo próprio instinto de conservação, a gente não vai permitir que a pessoa vai nos agredir assim do nada e a gente, tudo bem, olha, bate do outro lado também. Isso é uma interpretação muito infantil, né? E tiraria todo o conteúdo psicológico das lições de Jesus, o conteúdo moral, inclusive. O que significa dar a outra face? Ele está dizendo assim, se a pessoa ela age mal com você, não faça do mesmo jeito. Mostre para ela que existe uma outra maneira de se fazer as coisas. E não essa que ele está fazendo. Por isso que ele fala, aquele que quer te demandar em juízo e tirar a sua túnica, dá-lhe também a capa. É claro que aqui a gente também não pode levar o pé da letra, que a gente então vamos dar as mãos à injustiça e deixar que as pessoas façam o que quer. Mais uma vez, não é essa a interpretação. Ele fala que quando nós formos injustiçados por uma causa, que a gente procure a justiça, mas que a gente não procure a vingança. Porque há uma diferença entre procurar a justiça e a outra que seria vingança. São duas coisas completamente diferentes. Então, oferecer a outra face é mostrar o outro lado, a outra interpretação da questão. Quando alguém quiser te demandar em juízo, você vai fazer as coisas que precisam ser feitas, porém, sem o sentimento de vingança. E sem querer a vingança.
E aí ele diz ainda, e se alguém te obrigar a ir carregado 1000 passos, que era o caso que tinha acontecido lá com ele, que mostra lá naquela cena, vai com ele ainda mais outros 2000. Ou seja, não resista. Porque o que Jesus fez foi em silêncio e carregando aquele peso nos ombros, passar uma lição imorredora para aqueles romanos que os obrigaram a andar aqueles passos. E provavelmente essa lição que eles passaram, essa experiência, ele sabia que seria passada mais para frente depois. Pelos próprios romanos, pelas próprias pessoas que viram em muitas situações em que Jesus foi provocado e que ele sempre mostrou o outro lado, ele sempre mostrou o lado pacífico das situações. Ele sempre procurou dar uma solução que fique bem para as partes. E mostrou aqueles homens, aqueles romanos, o quanto que a gente não deve abusar da bondade alheia. Porque eles foram com uma intenção. Na realidade, eles queriam mesmo que eles reagissem. Porque para eles sacar a espada e ter o sangue e matar era a coisa mais comum. No entanto, Jesus, mais uma vez, deixa uma lição para nós. E ainda ele diz, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então a gente nunca volta as costas àquele que pede um pão, àquele que precisa de alguma coisa nossa. Dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que é razoável, é claro. Tudo tem um peso, uma medida e tem uma atualização também. A gente tem que pegar esses ensinamentos agora e fazer o quê? Trazer para o nosso dia a dia. Então aqui fica a reflexão da noite. O que é que nós temos feito da nossa conduta quando alguém nos contraria? Quando alguém provoca, por exemplo, uma briga. O que é que a gente faz quando alguém nos exige alguma coisa? Como é que a gente demonstra o outro lado? O lado do comportamento de Jesus? Como é que Jesus, dentro da situação que a gente vive hoje, como é que ele se comportaria? E eu lembro aqui mais uma vez que Jesus não era uma ovelha pacífica, uma pessoa em que todo mundo passava com o carro em cima ou fazia ele de tapete, não. Jesus não era essa personalidade, muito pelo contrário. Era um ativista, mas um ativista da paz. Ele não só pregava isso, como ele exemplificava isso no dia a dia e nas experiências que ele tinha. Junto aos gentios, junto aos judeus, junto aos hebreus e principalmente junto aos fariseus. Em nenhum momento Jesus se agastou e não atendeu a uma demanda que estava sendo trazida a ele. Mas nunca em nenhum momento ele respondeu isso com algum ar de violência, nem com questões, nenhum comportamento bélico em relação às pessoas. Ele sempre mostrou o outro lado da situação. E é isso que ele nos pede. Ele fala, nós temos ouvido do olho por olho e dente por dente, mas agora que vocês estão aqui comigo, vocês precisam mudar essa forma de pensar. Porque se a gente for fazer tudo olho por olho e dente por dente, o mundo seria um mundo de cegos e desdentados, porque quem não erra? Quem não faz a coisa errada?
Se a gente fosse levar tudo ao pé da letra, nós não vivemos mais na época de Moisés. Nós já somos aqueles que tivemos a visita de Jesus aqui há 2025 anos. Nós já somos aqueles espíritos que já estamos aprendendo não só a ler, ouvir o Evangelho, mas interpretar e principalmente colocar em prática. Porque se a gente não interpreta e não entende os preconceitos do mundo, aquilo que se convencionou chamar de ponto de honra, vai fazer com que o nosso orgulho fique aceso e a gente passa a resolver as coisas a partir do nosso personalismo. E é claro que partindo daí, leva geralmente a gente retribuir o mal com o mal. E muitas vezes até fazer julgamentos injustos. Então, por isso que Jesus ele fala, agora eu estou aqui, a lei é outra. Vocês precisam entender a forma de proceder no mundo. Não resista ao mal. Toda vez que nós resistimos ao mal, a gente cria um cabo de força com dois lados que vão ficar tracionando. E isso vai fazer mal para a gente. Porque no final das contas, ganhando ou perdendo aqui nessa disputa, ninguém vai sair feliz. Nem quem ganhou. E aí a gente vai cair num outro erro, né? Porque quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então a gente acaba se complicando na vida. E aí eu pergunto, quantas coisas que nós já passamos que a gente se complicou por causa disso? Quantas palavras que a gente poderia ter guardado de ofensa, às vezes até de um xingamento de uma pessoa que a gente poderia ter ficado quieto. Se a gente passasse a entender que a outra pessoa, às vezes, que nos ofende, ou que às vezes cruza o nosso caminho descontrolada, é uma pessoa necessitada. O importante, e eu sempre vou repetir aqui isso, o importante não é o que o outro faz, é como nós fazemos. As pessoas podem chegar desequilibradas, elas podem chegar nervosas, elas podem fazer o que elas quiserem. O importante é nós que já nos dizemos cristãos, como é que nós reagimos ao que as pessoas fazem? Nós vamos reagir de acordo com os preconceitos do mundo? Ou vamos agir segundo Cristo? Por isso, mais uma vez eu digo que o Evangelho não é letra morta. Muito pelo contrário, é um caminho, uma conduta que nos leva à felicidade, que nos leva à paz de espírito, que nos leva a descobrir dentro de nós o amor de Deus para conosco. Então dizer que evangelho está ultrapassado, que tudo isso já foi falado e já foi entendido, não é não. Quantos, olha, mais de 2000 anos para entender isso aqui. Que agora, explicando, parece ser uma coisa tão simples. Mas nunca foi simples na nossa vida, não no dia a dia. Porque quando alguém veio nos provocar, nós respondemos. E ainda, muitas vezes, ainda dizíamos, eu não levo desaforo para casa. Leva sim, pior. Além de tudo, vai levar mais do que o desaforo, vai levar toda a energia ruim do outro para com você. Aí depois a pessoa fica doente e não sabe por quê. Não sabe. E aqui está a causa de tudo. Por isso que nós sempre falamos aqui, nós precisamos voltar o nosso olhar para o futuro. Não para esse futuro
só aqui da terra, não, para o nosso futuro espiritual, para a nossa evolução espiritual. Porque quando a gente coloca essa visão transcendente da vida, nos elevando acima da vida material, muito menos feridos nós seremos pelas coisas da terra. Porque quem está com Deus, quem está com Jesus dentro do coração e dentro do pensamento, não vai ser tão ofendível assim. Às vezes a gente sente aquela fisgada, mas a gente já não acolhe mais isso. Porque não é isso que Jesus pede de nós. Então, se alguém te ferir, se alguém te ofender em alguma coisa, mostra para essa pessoa quem é você, que você realmente é cristão e que ela pode estar equivocada com essa forma de agir com você. Se ela vem para brigar, seja você a paz. Como eu sempre costumo dizer, né, as crianças acham engraçado, eu falo, não estica a lagartixa. Por que vai esticar? Dentro de uma discussão, dentro de uma situação, o que não deu para resolver ali e começa a virar uma discussão, para. Por quê? Porque ninguém mais vai estar ouvindo. Às vezes é preciso dar o tempo, esfriar a cabeça, colocar as ideias no lugar, porque no calor da emoção a gente faz coisas ou fala coisas que não deve. Às vezes até toma atitudes que não deve. Então, se nós já nos dizemos cristãos, nós temos que nos esforçar para trazer o comportamento de Cristo para a nossa vida. Não apenas achar lindo o que Jesus faz. Ele fez para dar o exemplo. Ele fez para ser o exemplo para a gente seguir. Então, assim, vamos pensar nas diversas situações da nossa vida, das pessoas que nos cercam, dos nossos relacionamentos, das circunstâncias onde nós somos colocados. Vamos pensar isso. Como é que Jesus agiria? E com certeza, a gente procurando entender isso, muito pouco se conseguirá ofender a nós. Porque a gente já vai estar num outro patamar de entendimento, de compreensão das coisas. Às vezes tem coisas que nos ferem, tem sim. Mas a gente vai entender que aquele que fere é que está doente e precisando de remédio. Como já dizia o nosso querido e amado Chico Xavier, antes eu ser ferido do que eu ferir alguém. E ele tinha toda a razão quanto a isso. Porque o ferido às vezes machuca, mas ele vai entender e ele vai transcender isso. Quem fere vai carregar esse peso na consciência. E vai ter que ressarcir isso para a vida. Então vamos tomar o cuidado de não revidar, de não resistir ao mal. Mas também, e aqui eu posso acrescentar, vamos tomar o cuidado para não sermos nós aquele que acaba agredindo a face do outro. Que não sejamos nós aquele que fica exigindo do outro. Que fica querendo controlar a pessoa ou as pessoas à sua volta para que elas façam a sua vontade. Porque tem coisas no mundo que nós devemos mudar, que nós devemos fazer, e tem outras que a gente não pode. E a gente precisa aceitar. Aliás, é a palavrinha mágica dos tempos atuais, que as pessoas não têm praticado. A aceitação. Tem coisa, gente, que não dá para mudar. Um exemplo, querer mudar uma outra pessoa, ninguém muda ninguém.
Então tem situações, querer mudar a pessoa, querer mudar o sentimento da pessoa, querer mudar o comportamento dela, isso não existe. Então, mais uma vez, vem o Evangelho no nosso socorro com Jesus outra vez, quando ele diz, se você quer me seguir, pega a tua cruz e segue-me. Não é a cruz do outro, é a tua. Não queira ter o controle. Então, se a gente partir deste conhecimento para a ação e começar a incorporar esse comportamento na nossa vida, vocês vão ver que o resultado, ele é muito bom. Ele é fantástico. Vai te trazer uma paz, uma calmaria interna. Porque as brigas, minha gente, elas não acontecem só no verbo. As pessoas que a gente ofende, às vezes se tornam os nossos inimigos, podem desencarnar e se tornarem inimigos desencarnados. As brigas, muitas vezes, que a gente não faz ou não fala, mas que a gente acaba resistindo internamente àquilo, a gente acaba brigando mentalmente. Vocês não têm ideia do quanto que o mental da Terra é ocupado com isso. Às vezes, dentro de casa mesmo, debaixo do mesmo teto, as pessoas às vezes não discutem. Mas quando dormem e desdobradas do sono, estão brigando no plano astral. Estão ligadas, algemadas à situação. Então, se a gente quer viver uma vida mais livre, psiquicamente, emocionalmente e espiritualmente, nós temos que começar a ter esse comportamento de desligar isso de nós. E esse controle nós temos. Aliás, eu sempre digo, o controle que nós temos da vida nunca é sobre as coisas ou pessoas, é sobre nós. É sobre o nosso controle conosco mesmo. Esse a gente tem. Toda manhã, quando a gente acorda, nós podemos escolher 2 caminhos. Se eu vou ter bom o meu dia ou se eu vou ter mal o meu dia. E a gente escolhe a todo minuto as coisas. Todo momento da nossa vida é uma escolha. Então vamos escolher o lado de Jesus, vamos procurar imitar o comportamento dele, porque com certeza os resultados serão muito melhores. Muito melhores. E a gente acaba desfazendo essa guerra que existe, não só aqui no plano físico, mas no nosso plano mental também. A gente que trabalha com apometria, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa não nos procura porque acha que está com obsessor, com alguma coisa, e quando você vai ver, o obsessor é uma pessoa, é um encarnado que está perto dela. Porque a obsessão não acontece só do plano espiritual para cá, não. É daqui para lá e é daqui também. Criam-se processos obsessivos por causa disso aqui. E como a gente, não está querendo arrumar nenhum obsessor por perto, vamos resolver nossas questões com as pessoas de maneira pacífica. Então, se o outro quer brigar, problema dele. Se eu decido que eu não vou entrar nisso, eu não vou entrar nisso. E dentro do nosso interior, só nós é que vivemos. Mais ninguém. Nós e Deus, Claro que Ele é. Nós e Ele somos um. Então é isso, gente. É pensar que a vida nossa tem um controle. E esse controle só pertence a nós mesmos. Então vamos entender que às vezes a pessoa que te faz um insulto, ela não está bem. Ela não está bem, ela está com algum problema, ela está desequilibrada. E aí o problema é dela,
não é seu. E lembrar as palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Que a gente leve essa frase sempre conosco em todas as situações da nossa vida. E nós vamos agradecer então ao nosso mestre pela oportunidade de estarmos aqui refletindo nas suas palavras e no seu exemplo, que para nós é uma satisfação imensa. Para mim, pelo menos pessoalmente, eu posso dizer para vocês que é uma satisfação imensa quando a gente está aqui estudando o Evangelho, que é uma das coisas que me dá muito, muito prazer para a minha alma. E eu espero que essa sensação que eu sinto, dessa alegria de estar fazendo isso aqui, chegue aí no seu coração também. Que você também sinta isso, sinta esse entusiasmo para vocês verem como que é bom a gente viver perto de Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos e agradecer a Ele por mais essa lição, pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós, cada lar aqui representado, e todos os que estão assistindo esse evangelho, os que vão assistir depois, não importa o tempo, não importa quanto tempo vai levar para assistir, nesse dia, o dia que esse entendimento começar a entrar dentro do seu coração, dentro da sua razão, eu tenho certeza que você vai sentir essa paz, essa tranquilidade que ora nós todos estamos sentindo. Que o Mestre dos Mestres possa nos abençoar hoje e sempre. Que abençoe a nossa semana, que nós possamos ter aí uma excelente semana, sempre lembrando das lições do Cristo. Elas é que alimentam a nossa alma e nos faz seguir o nosso caminho aí rumo ao bem. Tá bom, minha gente? Muito obrigada aqui pela presença, pelos comentários aqui. E vocês podem também fazer sugestão de outros temas que vocês queiram. A gente vai procurar, da melhor forma atendê-los. Tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana. E semana que vem a gente está aqui de volta, segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Até lá!